Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta mensagem de hoje vem, portanto, alertar os irmãos com relação aos falsos profetas que têm, portanto, enganado a muitos, trazendo uma tal teologia totalmente distorcida daquela verdade que Cristo mandou pregar. Porque Cristo mandou pregar o reino de Deus, o arrependimento, para as nossas almas poder ter acessão aos céus. Mas tem surgido, portanto, muitos falsos profetas, fazendo com certeza com que tenha se desviado do foco verdadeiro, que é a pregação verdadeira, a qual o apóstolo Paulo fala que, mesmo que se vier um anjo do céu e pregue um outro evangelho, o qual Cristo e nem os apóstolos tenham pregado, que seja anátema. Anátema, portanto, seja maldição. Estamos aqui, portanto, no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 1 e diante, onde o título da mensagem fala o seguinte: falsos profetas têm saído pelo mundo. E olha só, há mais de 1000 anos, há quase 2000 anos, já se trouxe essa pregação, que haviam falsos profetas naquela época. Agora tu imagina nos dias de hoje, meu irmão. O Senhor imagina nos dias atuais como tem se proliferado nessa raça de víbora. Olha só o que diz aqui, portanto, no livro de 1 João, capítulo 4, verso 1, diz assim: afinal, o título da mensagem é Como discernir os espíritos. E olha o que diz assim: amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, meus irmãos, aqui na verdade, no primeiro versículo, a gente já vê logo a introdução desse texto, dessa passagem bíblica, aonde João, ele vem, portanto, aí em suas cartas, alertando o povo. Ele diz: amados, não creais a todo espírito. Aquele que é filho da luz, na verdade, ele vai ter sim um discernimento. Por quê que ele vai ter o discernimento? Porque ele vai ser guiado pelo Espírito. Ele vai realmente observar se aquela pregação é teocêntrica, se ela é uma pregação que traz, portanto, a cobrança do arrependimento dos nossos pecados, se realmente traz algo de Deus para que nós venhamos, portanto, ter uma transformação verdadeira na nossa vida, mesmo que isso muitas vezes leve um tempo para acontecer, mas que bata nessa tecla de arrependimento, de mudança de hábito, enfim, que a gente vá mudando a cada dia. E a pregação, ela tem que, na verdade, constranger os nossos pecados, não constranger a nós mesmos, mas constranger os nossos pecados. Ela tem que contrariar os nossos pecados, porque se não contrariar pecados, se não trouxer uma mensagem de arrependimento, como que esse evangelho vai, portanto, ser transformador, transformar pessoas? Não tem como. Eu estava aqui vendo um novo missionário que se levanta aí pela permissão de Deus, que se levantam tantos e tantos falsos profetas. Um tal de missionário Miguel, que está aí nas redes sociais, igual aquela tal Vitória Souza. Bem, o pessoal até brinca e chama ele de Vitório Souza, Bem, irmãos, ele traz nada de Bíblia, como muitos não trazem pregação nenhuma, e a única coisa que sabem é trazer, portanto, comparações. É uma pregação totalmente anátema, porque na verdade eles só sabem pedir dinheiro e esbanjar luxúria que arranjam às custas daqueles que não têm conhecimento bíblico nenhum. É isso que está acontecendo hoje no Evangelho. Infelizmente, as pessoas estão metidas nisso, estão dando crédito a isso. Por quê? Porque as pessoas não se apegam à palavra de Deus. As pessoas não ligam para o que verdadeiramente Cristo quer da nossa vida, para a nossa vida. E por isso estão dando ouvidos aos falsos profetas, porque são pessoas rasas, que procuram nada mais nada menos do que tesouros na terra. Mas aqueles que buscam verdadeiramente tesouro no céu, eles não vão se preocupar com esse tipo de pregação que aí está hoje, sendo, portanto, disseminada, está sendo disseminada
por vários tipos de profetas falsos que estão acontecendo, que estão aparecendo, surgindo nos dias atuais. Então aqui o João, olha, diz: nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Cristo veio em carne é de Deus. Olha só, vale a pena salientar mais uma vez falando desse rapaz, porque na verdade Cristo denunciou os falsos profetas, Estevão denunciou os falsos profetas, apóstolo Paulo e praticamente os apóstolos por inteiro, todos eles denunciaram o falso evangelho, a falsa pregação. E o próprio Cristo então tem testemunha disso, né? Então esse rapaz, ele vai falar que ele é contra as pessoas falarem que Cristo é o nosso pastor. Então ele diz que isso não tem nada a ver que Cristo seja o nosso pastor. Quando o nosso próprio Cristo, ele diz que eu sou o bom pastor. Amém? E eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Então, é claro que um falso profeta vai distorcer isso. Vai distorcer essa grande verdade, porque o diabo veio para matar, roubar, destruir. A mentira destrói. Aquilo que vai contra o que é bíblico-cêntrico é destruição. É avassalação contra as nossas almas, ou seja, contra a alma até de muitos escolhidos, porque foi dito que surgiriam muitos falsos profetas, de modo que até os escolhidos seriam enganados. Mas não serão todos os escolhidos, porque tem um escolhido que é sábio e tem um escolhido que é tolo. Aquele que dá, portanto, valor, dá credibilidade a essa tal pregação fajuta, rasa, sem nada de espírito, mas sim que traz promessas aonde as pessoas fazem, portanto, votos e dando, portanto, algo em troca para receber uma bênção de Deus, segundo a promessa dos falsos profetas. E esse rapaz, Miguel, infelizmente está indo por esse caminho. Vale a pena, de forma tristonha, eu até relembrar que o menino não tem nem 15 anos de idade ainda. E já tem, portanto, todo um jeito travesso, um jeito enganador. Por quê? Porque na verdade está no sangue dele. Mas eu espero que muitos se livrem. Mas os filhos das trevas com certeza irão abraçar, Senhor. Até pessoas que não gostam da palavra de Deus, mas que querem a bênção de Deus. Pessoas que não querem nenhum pingo de compromisso com Deus, mas querem sim serem coparticipantes das bênçãos de Deus aqui na terra. Receber aqui na terra. Agora só tem uma coisa: o Senhor mandou acumular tesouros no céu e não tesouros na terra. E o que muitas pessoas ficam é se enganando e correndo atrás de profetas que prometem bênçãos financeiras, prometem a casa, a chave do carro, da casa, apartamentos, bons empregos. Na verdade, como é que eles vão dar se eles não podem? Se não for Deus. Mas saiba que também o diabo ele tem um determinado poder. Por mais que seja limitado, ele também tem poder de fazer com que aconteça falsos milagres na vida das pessoas. Mas é porque ele quer algo em troca. Ele quer depois aprisionar as almas dessas pessoas que confiam nos instrumentos dele aqui na terra. No versículo 3 ele diz assim, ó: e todo espírito que não confessa a Cristo não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e agora já está no mundo. Bem, meus irmãos, naquele tempo já estava no mundo. Por quê? Porque o espírito do anticristo, ele está nada mais nada menos do que em volta e naquelas pessoas que distorcem a palavra, distorcem a verdade, para que não se resplandeça a luz do Evangelho nos filhos de Deus, até mesmo nos escolhidos. Para os escolhidos. Então,
vai haver nada mais, nada menos do que uma distorção da verdade, uma distorção dos fatos reais. Aquilo que é teocêntrico, eles querem, portanto, fazer com que seja um alimento, se transforme num alimento antropocêntrico do homem. Uma teologia totalmente fajuta, pobre, rasa, sem espírito, aonde não confronta o nosso pecado, não confronta os maus costumes, não confronta a nossa forma errada de viver e de agir no dia a dia. Mas a pregação verdadeira é aquela do Espírito de Deus, verdadeiramente é aquela que cobra a nossa mudança, cobra que nós venhamos, portanto, renunciar a nós mesmos e renunciar às nossas vontades. É isso que Deus quer da gente. E a pregação ela tem que trazer isso. Ele ainda fala assim: filhinhos, vós sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam como quem é do mundo, e o mundo os ouve. Olha só o mundo vai ouvir, dar credibilidade aos falsos profetas, porque eles trazem nada mais nada menos do que uma teologia terrena. E é o que é terreno que esse povo ama. Mas os filhos do Espírito, os filhos da luz, eles amam e anseiam, têm sede. Eles sentem sede de uma pregação espiritual, a qual é do alto, é dos céus e não da terra. Aí no versículo 6 diz assim: nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Assim é o que conhecemos, o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Bom, o Espírito da verdade traz, na verdade, uma pregação para o arrependimento, para a salvação. Já o Espírito do engano, ele traz nada menos do que uma vida de conforto, de promessas apenas na terra. Essa é a verdade. Então, meus amados irmãos, que o amor de Deus, a paz celestial e a sua verdade esteja conosco. Que nós venhamos, portanto, cada dia mais sentirmos sede pela boa pregação, sentirmos sede pelo bom ensinamento, sentirmos sede pelo aquele ensinamento que nos traz o arrependimento, para que assim venha gerar em nós o temor de Deus, o temor do Senhor e a sede cada dia mais de buscarmos, portanto, o entendimento das coisas que são agradáveis aos olhos do Senhor, para que nós venhamos praticar, portanto, aquilo que seja agradável aos seus santos olhos, para que, portanto, um dia possamos habitar nos altos céus com o nosso Pai Celestial. Amém? Fica com Deus, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração sempre, e que Deus, portanto, trabalhe de forma tremenda na sua vida, dependendo do espaço que você der, para que Deus trabalhe. Com certeza Ele vai trabalhar na sua vida e trazer coisas tremendas, trazer realizações as quais o mundo desconhece, mas você vai saber que verdadeiramente é o Deus, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque. É Ele que está, portanto, fazendo acontecer maravilhas na tua vida. E não falo de maravilhas terrenas, porque buscai primeiro o tesouro do céu, buscai primeiro as riquezas do céu, e aqui na terra se ajustará conforme a vontade de Deus. Fica na paz e até a próxima, até amanhã, se Deus quiser, com mais uma mensagem de Deus para a sua vida. Amém?